Esse vídeo é uma continuação. Eu não diria que é uma continuação, mas é um vídeo onde eu vou falar algumas coisas que eu deixei de fora do primeiro vídeo a respeito da série da Netflix retratando a vida da Cleópatra. Para o vídeo não ficar muito longo, eu deixei algumas considerações de fora que eu vou expor nesse segundo vídeo. Como vocês podem ver nessa imagem, essa é Elizabeth Taylor no filme Cleópatra, né, que foi um sucesso durante a década de 60. Elizabeth Taylor muito bonita nessa fase da vida dela. E provavelmente ela era mais parecida com a Cleópatra do que a atriz que foi escolhida para interpretar a Rainha do Egito na nova série da Netflix. Eu nunca entendi muito bem o porquê desse fascínio pela personagem Cleópatra. Por que não adaptar a história de uma rainha africana que fosse de fato africana? Cleópatra governou um Egito que era um país decadente em muitos aspectos. O Egito não era mais uma potência militar, era um país que vivia, né, um reino, eu acho que o termo seria um reino, né? A definição de país é um pouco complicada. É meio discutível até onde a definição de país pode ser usada para se referir a estados da antiguidade, mas eu vou chamar de país, fica fácil de entender desse jeito. O Egito era um país em decadência. Era muito importante por causa da produção de grãos, da produção agrícola, que era muito grande, a região era muito fértil, mas o Egito vivia em guerras civis, vivia com uma instabilidade política muito grande e estava prestes a ser ocupado pelos romanos, a ser conquistado por Roma. Só não tinha sido conquistado antes porque os Ptolomeus satisfaziam todas as vontades dos romanos e o Egito já era, na prática, um estado vassalo. Por que Cleópatra é um símbolo de poder feminino, sendo que a vida inteira ela dependeu dos romanos para conseguir manter o seu próprio trono? Ela era uma governante intrinsecamente dependente dos romanos para conseguir se manter no poder. O irmão dela tomou o poder, deu um golpe de estado, tirou ela do trono. Quer dizer, os conselheiros do irmão dela, porque o irmão dela em si ainda era uma criança, tinha, se eu não me engano, 12 anos, mas houve um golpe de estado, né, feito pelo, entre aspas, pelo irmão dela. Na prática não foi ele que arquitetou. E ela precisou da ajuda do Júlio César para conseguir recuperar o trono, né? O Júlio César entrou no Egito e com suas legiões derrotou as tropas do irmão dela e recolocou ela no trono. E ela, digamos assim, prestou certos favores para o Júlio César, favores íntimos, como uma das maneiras de convencer ele a ficar do lado dela. Ela praticamente teve que se prostituir para se manter no trono. Então, quando o Júlio César for assassinado, a Cleópatra vai novamente se relacionar com outro romano poderoso com o objetivo de manter o seu trono e de manter a independência do Egito. A semi-independência, né, independência parcial do Egito, que vai ser o Marco Antônio. Ela vai se relacionar com o Marco Antônio e vai apostar no cavalo errado, porque o Marco Antônio vai perder a guerra civil, vai ser derrotado pelo Otaviano e ela e o Marco Antônio vão ser obrigados a se suicidar e o Egito vai ser anexado definitivamente ao Império Romano. Muito provavelmente ela mandou executar a própria irmã, a irmã da Cleópatra, Berenice, foi esfaqueada. E já na época, a Cleópatra era vista como a principal suspeita. Ela já era, já se fofocava isso, já na antiguidade, enquanto ela era viva. E hoje os historiadores acham que é bem provável que tenha sido ela de fato, que a irmã
estaria conspirando contra ela, né? A irmã também não era flor que se cheirasse. Ou seja, Cleópatra, ela foi uma sobrevivente, isso a gente pode dizer. Ela fez tudo o que pôde para sobreviver, tanto biologicamente, no sentido mais literal da palavra, como também para sobreviver como governante e para que o país dela sobrevivesse como um estado independente. Ela não foi uma governante que liderou um estado poderoso, um império pujante, que ela governou com poderes absolutos. Longe disso, ela governou um estado em crise e ela teve que diversas vezes barganhar, inclusive com o próprio corpo, para conseguir se manter no poder. Ela não faz sentido interpretar a Cleópatra como um símbolo de mulher extremamente poderosa. A biografia dela não suporta isso, não suporta essa interpretação. Eu acho que o culto à imagem da Cleópatra é muito mais uma coisa que Hollywood enfiou goela abaixo da gente do que algo que a história da Cleópatra sustente por si só. Faria muito mais sentido escolher como símbolo de mulher estadista, como símbolo não, como exemplo de mulher estadista, de mulher chefe de Estado, de mulher poderosa, bem-sucedida, a Hatshepsut, que foi uma faraó egípcia, uma mulher que governou como faraó, que governou um Egito próspero, um Egito que era uma potência militar, teve um governo longo, estável, e ainda se dava bem com a sua família. Talvez a magia ao redor da Cleópatra seja exatamente porque ela foi uma mulher que se manteve no poder através muito mais da sedução do que através da sua competência como governante. Em resumo, para mim, a fascinação com a Cleópatra é a glamourização de uma mulher que na verdade passou por uma situação muito difícil, já que ela teve que oferecer o próprio corpo como pagamento para poder se manter na posição social na qual ela nasceu e na qual certamente ela era a única forma que ela sabia viver, que ela sabia existir. Assista o meu primeiro vídeo a respeito desse assunto, ele está no meu canal. Esse vídeo vai fazer mais sentido se você assistiu o anterior. Por hoje é essa mensagem. Muito obrigado se você assistiu até esse ponto e até o próximo vídeo.